Fala, moçada, beleza? Eu quero conversar com você, meu amigo, minha amiga, a respeito do princípio da insignificância. Princípio adotado na jurisprudência brasileira e que afasta a tipicidade material da conduta, impedindo assim a responsabilização penal da pessoa acusada. A jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, se desincumbem de analisar quando é possível e quando não é possível a aplicação do princípio da insignificância. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal inovou, inclusive no que toca à jurisprudência tradicional das cortes superiores, com a aplicação deste princípio no crime de tráfico de drogas. Cuida-se de HC, habeas corpus, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Então, nós vamos conhecer de onde é o caso, como foi que a condenada, a pessoa acusada fora condenada pelo crime de tráfico de drogas de 1 grama de maconha e como foi, aí sim, que o ministro Gilmar Mendes, contrariando a jurisprudência tradicional, pacífica, aplicou o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas. Antes, no entanto, vamos ver como o Supremo Tribunal Federal, em voto magistral do decano do STF, o ministro Celso de Mello, modula a aplicação do princípio da insignificância, estabelecendo a necessidade de verificação de determinados requisitos. É isso, foi feita a introdução e agora vamos ao que interessa. Joga na tela a batatinha. Boa, garoto! Olha lá, princípio da insignificância e tráfico de drogas. A segunda turma do STF, em sessão virtual, anulou a condenação por tráfico de drogas imposta a uma mulher flagrada com 1 grama de maconha. Por maioria, o colegiado concedeu o HC número 127573, seguindo o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, que entendeu aplicável ao caso o princípio da insignificância, pois a conduta descrita nos autos não é capaz de lesionar ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública. Professor, quem foi o juiz processante que condenou esta acusada pelo crime de tráfico de drogas de 1 grama de substância entorpecente? São Paulo. Joga na tela aí, batatinha. Olha lá. O juízo da primeira vara de Bariri, São Paulo, condenou a mulher à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de tráfico previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Defensoria Pública Paulista, então, impetrou o habeas corpus no STJ, alegando a desproporção da pena aplicada e buscando a incidência do princípio da insignificância. Negado o pedido por decisão monocrática daquela corte, a Defensoria impetrou o habeas corpus no Supremo. Pois bem, a partir da decisão condenatória do juiz de piso, tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo quanto o próprio Superior Tribunal de Justiça aplicaram o entendimento jurisprudencial consolidado. Entendimento este que nós vamos ver que se trata da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de drogas, de tráfico de drogas. Espera aí que antes de nós falarmos e mostrarmos essa jurisprudência, vamos tratar da interpretação da aplicação do princípio da insignificância no STF. Joga na tela aí, batatinha. Olha lá. HC número 84307, de relatoria do ministro Celso de Mello. O princípio da insignificância qualifica-se como fator de descaracterização material da tipicidade penal. O princípio da insignificância, que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Tal postulado, que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, a inexpressividade da lesão jurídica provocada,
apoiou-se em seu processo de formulação teórica no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do poder público. Vem cá comigo na 2, por gentileza, Batatinha. A partir do HC 84307, que foi julgado em 2013 de relatoria do ministro Celso de Mello, restou definido quais são os parâmetros que se deve buscar na situação em concreto analisada para a aplicação do princípio da insignificância. No entanto, em determinados crimes, os tribunais superiores afastam a sua incidência, por exemplo, nos crimes contra a administração pública, inclusive tratando-se de objeto de entendimento de jurisprudência sumulada do STJ. E outra hipótese de não aplicação é a do crime de tráfico de drogas. É o que eu te mostro agora. Joga na tela aí, Batata. Olha lá. HC número 129.489, agora julgado em outubro de 2019, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Tráfico de drogas, princípio da insignificância e incompatibilidade. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. Essa mesma jurisprudência do STF é acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver, joga na tela. Olha lá. Cuida-se dos embargos de declaração no HC número 463-656 de São Paulo, de relatoria do ministro Nefi Cordeiro. Prevalece nesta corte o entendimento de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Pois bem, justamente contrariando essa jurisprudência, como os próprios ministros gostam de a ela se referir, remansosa dos tribunais superiores, o ministro Gilmar Mendes aplicou neste julgamento virtual, sendo acompanhado por outros ministros daquela Corte Suprema, ministro Celso de Mello, ministro Ricardo Lewandowski, o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas. Mais especificamente no caso concreto, em que a cidadã foi condenada pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas, em face do tráfico de 1 grama de substância entorpecente de uso proibido. Vamos analisar quais foram os fundamentos trazidos pelo ministro Gilmar Mendes para a sua decisão. Joga na tela, Batatinha. Olha lá. Para o ministro Gilmar Mendes, se não houver uma clara comprovação da possibilidade de risco de dano da conduta, o comportamento não deverá constituir crime, ainda que o ato praticado se adeque à definição legal. Abre aspas. Em verdade, não haverá crime quando o comportamento não for suficiente para causar um dano ou um perigo efetivo de dano ao bem jurídico, diante da mínima ofensividade da conduta, explicou o ministro Gilmar Mendes. Muito bem, vem cá comigo na 1, Batatinha. Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha gostado, mas não se esqueça, não houve uma alteração do entendimento jurisprudencial, nem do STF, nem do STJ. Continua sendo o entendimento uniforme, consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, a não aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas. Mas você já tem uma situação concreta de aplicação do princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas no ano de 2019, o que é muitíssimo importante, beleza? Meu querido, minha querida, tenho absoluta certeza que os seus esforços serão recompensados em razão do seu estudo. Nós estaremos aqui para ajudá-lo, para ajudá-la. E não se esqueça que você acompanha o professor Flávio Milhomem, nas redes sociais, no @prof.flaviomilhomem e também no YouTube, no canal do professor Flávio Milhomem. Não deixe de subscrever semanalmente conteúdo atualizado com doutrina, legislação, jurisprudência em direito penal, processo penal, criminologia, direito penal militar e processo penal militar. Um prazer poder ajudá-los e que espero que possamos estar juntos por muito tempo ainda. Valeu, um abração, tchau, tchau.